Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 da unidade 2, dando continuidade aí aos conceitos da administração. Sou o professor Eider Jefferson Gonçalves, como vocês já conhecem, e vamos continuar falando sobre as principais teorias administrativas, né, que possibilitam conceituar e entender o que é administração. Então nós falamos aí da teoria científica, clássica, humanística, vamos falar agora da burocrática. A teoria burocrática, depois de várias críticas sobre as teorias organizacionais anteriores, né, que nós já falamos, tá? Principalmente a clássica e a das relações humanas, que deixava a coisa tudo muito solta, que as pessoas têm os seus direitos, têm os seus problemas psicológicos e tal, e isso influencia na produção, na produtividade. Então veio a burocrática para deixar a coisa mais firme um pouco, né? Surge então a teoria burocrática com o intuito de ser uma teoria sólida, né, mais rígida e abrangente para servir de orientação para os administradores. Ah, mas aí veio e estragou tudo que tinha antes. Não, por isso que há uma evolução e cada teoria vai servir para um momento diferente dentro da sua organização. A teoria burocrática tem como ênfase a estrutura e como enfoque racionalidade, com adequação aos meios para alcançar objetivos. Ser extremamente racional e não passional. Deixar um pouco de lado, né, essa visão da teoria humanística de que as pessoas têm os seus problemas e esses problemas podem influenciar na produção, na produtividade. A gente sabe que isso é verdade, mas se você for levar em pauta a teoria burocrática, isso tem que deixar de lado, tem que ser um pouco deixado de lado, né? Tem que usar mais a racionalidade, a estrutura, a coisa um pouco bem mais formal, burocrática mesmo, como o nome já diz, burocrática. A origem da burocracia vem desde a antiguidade, como estudado nos primórdios da administração, foi a partir da descoberta dos estudos de Max Weber. Então Max Weber é considerado aí o pai da burocracia, né? Ou o cara que levantou a bandeira da teoria burocrática, né? Um economista e sociólogo alemão, autor do livro Sociologia da Burocracia. Assim a administração e seus estudiosos tomaram posse dos conceitos da teoria weberiana, né, que de Max Weber também é conhecida como teoria weberiana, que é a base da teoria burocrática, e ajustaram-nos aos pressupostos organizacionais das organizações da época. Então, colocando essa base burocrática, né, mais rígida, mais formal, para que as organizações realmente pudessem alcançar os seus objetivos mais focadas, vamos dizer assim. E hoje, existe burocracia? Sim, existe muita burocracia. Em algumas empresas não muito, em outras um pouco mais, um pouco menos, mas principalmente nas organizações públicas, né, na administração pública, a burocracia ela é importantíssima. Olha só a importância dessa teoria, porque muitas vezes a burocracia é que permite, que faz com que muitas ilegalidades não aconteçam, onde não cabe muitas vezes a burocracia, também não, aonde cabe burocracia, onde há alguns certos entraves burocráticos, é mais difícil de se imprimir a ilegalidade. Então a burocracia ela ajuda, pelo menos em alguns momentos, para que a coisa fique legal, fique dentro da lei, né? Mas às vezes atrapalha também o excesso de burocracia. Isso tem que ter um equilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio. O que mais sobre a teoria burocrática, pessoal? Então, de acordo com o Chiavenato, que é o autor que nós estamos mais utilizando aí, a teoria da burocracia desenvolveu-se na administração por volta da década de 40 e tem os seguintes aspectos importantes. Ó. Fragilidade e a parcialidade das teorias clássicas das relações humanas. Então, ela surgiu a partir disso, dessa fragilidade da clássica e das relações humanas. A necessidade de um modelo de organização mais racional e mais rígido. O crescente tamanho e complexidade das empresas, então a coisa era muito solta, conforme as empresas foram crescendo, precisou ser um pouco mais burocrático mesmo, né, como nós falamos, tá? O ressurgimento da sociologia da burocracia a partir da descoberta dos ensinamentos de Max Weber, então daí explodiu isso novamente, tá? E a teoria burocrática tem como base a racionalidade, né, de uma forma muito simples. E ela é totalmente formal e impessoal. Eu não quero saber se o fulano, a casa dele pegou fogo, eu não quero saber se ele passou por uma enchente. Quando ele estiver dentro da empresa, ele tem que ser o mesmo funcionário, o mesmo operário de ontem. Não importa os problemas que ele tem externos, né? A teoria da burocracia ela é fundamentada nisso, ela é totalmente impessoal, né?
Independente do que a pessoa é fora da empresa, ela dentro da empresa ela tem que ser aquele padrão, aquele operário, aquele funcionário padrão. Então Weber distingue 3 tipos de sociedade com base na teoria burocrática. A sociedade tradicional, a sociedade carismática e a sociedade legal, racional ou burocrática, que daí é a mesma coisa, né? Então você vê que a legalidade ela está muito próxima da teoria, né, da relação com relação à burocracia, porque a burocracia permite que as coisas fiquem mais engessadas, mais compactas, né, e mais controladas, é isso. Então, para Weber, Apud e Chiavenato, quer dizer, o Chiavenato citando o Max Weber, as vantagens da burocracia são racionalidade dos objetivos, precisão da definição dos cargos na operação, rapidez em decisões, única interpretação de informações recebidas, uniformidade de rotina, procedimentos, continuidade da organização, redução de conflitos interpessoais, porque eu tenho ordens muito bem definidas, decisões tomadas nas mesmas circunstâncias, decisões padronizadas, confiabilidade e benefícios para as pessoas da organização. Algumas críticas a essa teoria, também os chamados fatores negativos, né? Excesso de formalidade papelada, nós sabemos que a burocracia gera muito papel, né? Resistência a mudanças, então é mais difícil você mudar numa organização que é burocratizada. Despersonalização de relacionamentos mais frios, né? Categorização como base do processo decisório, tudo em categorias, tudo muito bem padronizado, dificuldade no atendimento ao cliente e conflitos com o público, porque a burocracia ela impõe algumas formas de administrar que não podem ser modificadas, né? Então aí muitas vezes o público que é atendido não gosta, né? Isso gera alguns conflitos com os clientes. Então concluímos, né, que o Max Weber teve uma contribuição muito relevante para a organização das empresas quando defendeu, quando, né, levantou a questão da teoria burocrática aí. Ok? Bom, depois da teoria burocrática nós vamos falar sobre a estruturalista, né? Como o nome já diz, estrutura. Teoria estruturalista teve origem a partir dos estudos sobre limitações de rigidez da teoria burocrática, então vocês podem ver que uma vem surgindo da outra, né? Então a teoria burocrática muito rígida foi considerado um modelo típico fechado, fundado em uma teoria da máquina. Então foi a partir daí que criaram a teoria estruturalista, partindo de um desdobramento da burocracia e também da teoria das relações humanas. Nós foi feito um contraponto entre as relações humanas e a burocrática. Vamos criar um meio termo aqui, né? Esse novo modelo é considerado um sistema aberto de estudo das organizações e relaciona com o ambiente e com outras organizações. Então essa aqui ela admite que as influências do ambiente externo, por exemplo, podem afetar a produtividade e o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento da organização. E nós sabemos que é verdade, né? Então, por exemplo, um problema climático que venha a surgir é um fator externo. Será que ele vai influenciar num produto que é criado na empresa? Com certeza, né? Se meu produto, por exemplo, se eu vendo sorvete e vem um frio inesperado, eu vou passar a vender menos sorvete, né? Agora, se vem um calor muito forte, eu vou passar a vender mais sorvete. Então, fatores externos, eles são admitidos na teoria estruturalista porque envolve toda uma estrutura. Então, para Chiavenato, a teoria estruturalista teve os seguintes fatos como origem, né? Oposição entre a tradicional e a das relações humanas, né, a burocrática, necessidade das organizações serem vistas como grandes e complexas, unidade social, e que interagem entre vários tipos de grupos, influência do estruturalismo nas ciências sociais e sua repercussão, novos conceitos de estrutura, conjuntos de 2 ou mais elementos que permanecem inteirado, mudança, né? Que 2 ou mais elementos são a estrutura de uma organização, ela não é só interna, né? Ela não é, vamos dizer assim, ela não é única, isolada, né? Depende de muitos outros fatores externos, como os próprios concorrentes, como também os próprios clientes e outros atores que trabalham nesse ambiente e que formam uma estrutura um pouco maior, né? Então, a estruturalista teve a ênfase na estrutura e o enfoque na múltipla abordagem de ambientes. Organização formal e informal, análise intra-organizacional, né? Então, de várias organizações juntas. Análise está baseada no conceito da estrutura, na qual todo composto de partes que se interrelacionam. São partes que se complementam para criar essa estrutura organizacional. Essa teoria mostra a ideia da sociedade das organizações. Então é toda uma sociedade de organizações conjuntas na qual as organizações, tanto formais quanto informais, dependem umas das outras.
Então não existe a minha empresa é isolada, eu vou trabalhar nela só e pronto. Eu dependo das outras organizações para que a minha organização também funcione, né? Vale ressaltar que essa teoria não considera somente os fatores externos, mas também os internos. Como eu disse, tanto os fatores internos que movem a organização, né, como os seus próprios recursos, os seus funcionários e tal, como todo o ambiente externo que a cerca. E a mesma estrutura pode ser apontada em diferentes áreas. Então, a mesma estrutura de uma empresa ela pode ser utilizada em diversas áreas do conhecimento. O estruturalismo está voltado para o todo e com o relacionamento das partes na constituição desse todo. Então é isso, pessoal. Então nós acabamos aqui a aula 2 da unidade 2. Nos vemos na próxima.